Eu quero convidar os irmãos para a leitura. Nessa distância, acho que eu posso tirar a hipocrisia. Eu quero convidá-los para a leitura do Salmo 37. Eu vou ler os versículos de 1 a 8. Por instrumentação do Espírito Santo, as respostas vêm na tranquilidade do coração. Salmo 37, 1 a 8. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Vou ressaltar aqui este deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Interessante como a resposta do Miguel foi exatamente esta. Tem gente que mora na casa da ira. Isto é o mais comum. Se formos ler Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, vamos observar que os sentimentos maiores ali foram culpa, medo e ira. Culpa e medo exemplificados em Adão e Eva, e a ira exemplificada em Caim, que matou o seu irmão. Deixa a ira, abandona o furor. E antes que eu ore, pedindo a Deus a bênção para esta palavra, deixe-me ler mais um texto. Provérbios 19, 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o coração se ira. Uma boa maneira da gente não ficar perdido é saber aonde a gente está e saber para onde a gente quer ir. E sem saber que somos irados, nós incorreremos no pecado de ficar perdido. É que a maioria de nós não gosta de admitir que está irado. O Senhor perguntou a Caim: por que descaiu o teu semblante? Por que está irado o teu coração? Caim deve ter voltado: quem? Irado? Eu? Nunca, estou tranquilo. E a maioria de nós responde desse jeito. Uns por hipocrisia, outros estão crentes de que não tem ira. Eu costumo contar a respeito de um casalzinho, irmãos, que eram delicadíssimos. Para falar com a gente, eles faziam gestos com a mão que parecia que estava passando perfume. A vozinha era fininha de um e macia do outro. Para orar, eles puxavam o nome de Jesus, o S. Jesus! Um dia, eles eram meus alunos, eu neguei uma
um certo crédito à prova que foi feita. E o rapaz virou bicho, subiu em cima da carteira para reclamar o seu direito, porque a prova estava muito boa. E é mais ou menos por aí. Nós somos irados por natureza, porque somos filhos da ira. Nem toda ira será pecaminosa. Deus se ira e Ele é santo. Portanto, existe uma ira santa. Vou repetir aqui para a igreja, os que me conhecem há mais tempo já têm visto essa definição. Ira é um sentimento de que uma injustiça foi cometida. Quando eu tenho dor, é sinal de que a saúde está sendo afetada, ou de que algo ameaça a integridade do meu corpo. Da mesma forma, quando uma injustiça é cometida, ou contra mim, ou eu cometo contra o outro, ou eu testemunho um cometendo contra o outro, esta ira é um bom sinal, é ira santa. Mas lembre-se, toda ira santa me leva para perto do amor do Senhor nosso Deus. Toda ira santa provoca comunhão com Jesus Cristo. Mas não é isso que nós experimentamos na nossa natureza. Nós experimentamos uma ira perversa, quer dizer, a perversão da natureza da ira. Ao invés de ela detectar uma injustiça sendo cometida, ela serve para esconder uma injustiça. E ela furta o nosso direito. Então, quando diz aqui, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tende inveja dos que praticam a iniquidade, o que o salmista aqui, Davi, está dizendo não fique bronqueado, estou usando a gíria da minha época, não fique tão abespinhado porque alguém fez coisa errada. Essa é nossa natureza. Coisa errada é tudo que eu não gosto. Eu não gosto que a pessoa me diga, Giló, tá doido. Giló é amargo. Me deixa. Giló é bom, dá para fazer doce. E se comer amargo mesmo, serve para adoçar a vida. Vamos lá. Mas me irrita as coisas com as quais eu não estou acostumado, ou que eu não aprovo. E nesse sentido, esta minha ira é pecaminosa. Ela serve para promover a adoração de mim mesmo. Não te indignes por causa dos malfeitores. Olha a notícia para hoje. Não fica indignado porque os juízes julgam errado. Porque se eu falar mal de alguém da sua família, você também vai ficar indignado. Mas nós falamos mal dos juízes. Eu incorro nesse erro a toda hora. Não devo julgar? Devo julgar com acerto. Devo saber o que falar. Deus não está pedindo que eu feche os meus olhos à injustiça. Ele está dizendo, não fique indignado a ponto de somar a sua vida à alma daqueles que são iníquos. Porque quando eu me iro, sem ser com a ira própria de Deus, eu me torno par com o iníquo, com o pecador, com o transgressor. E ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tende inveja dos que praticam a iniquidade. Daqui a pouco nós vamos entender esta questão da indignação, da ira e da inveja. Mas deixe-me ler um texto aqui da Bíblia. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor. É cruel mesmo. Um aluno jogou um papel, enrolou um papel, fez uma bolinha e jogou na professora. E quando foi justificar-se, ele disse, foi somente um rolinho de papel. Ela disse, mas se fosse uma pedra. Nós atiramos o que temos na mão. Cruel é o furor. Deus impeça que alguém conheça o meu furor, porque já sei do que fui capaz. Cruel é o furor. Mas o texto continua, impetuosa a ira. O furor é cruel. E a ira não mede a hora de exibir o comportamento. Somos precipitados na nossa ira. Falamos o que não devíamos na nossa ira. E o texto diz, mas quem pode resistir à inveja? Cruel é o furor, impetuosa a ira, irresistível a inveja. E é dentro desse esquema que o primeiro local de habitação, o local da ira, deve ser conhecido. Lembremos-nos de que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11, 29 e 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, Senhor de toda a ira, Senhor que diante da injustiça do primeiro pecado, o Filho de Deus, Jeová, colocou-nos a todos sob a condenação da morte. E coube ao Pai determinar que todo aquele que pecasse morreria. E Ele mesmo enviou seu Filho, o unigênito, para morrer na cruz, a fim de pagar o preço do pecado. Ali houve o exercício da totalidade da ira de Deus sobre o Senhor, que nos passa então a sua mansidão. É este o argumento de que se conhecêssemos bem a ira de Deus e soubéssemos fazer a diferenciação com a nossa ira, nós não nos distanciaríamos do amor de Deus e do amor aos homens, mas nos aproximaríamos de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus foi tratar desta questão de ira, de justiça e de direito, ele pregou o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, as bem-aventuranças compõem uma síntese, mas eu quero lembrar apenas as três bem-aventuranças iniciais. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ao invés de
versos que deem composição, como esses de escola de samba, um refrão para o espetáculo. O texto bíblico é um texto de ensino. O Salmo 37 é um salmo de ensino. E o Sermão do Monte é um salmo de ensino. E ele diz: bem-aventurados humildes, aqueles que têm sensibilidade para reconhecer a injustiça cometida, mas para reconhecer o próprio pecado de ira, quando nos excedemos à ira de Deus. Quando Deus viu o pecado, enviou seu Filho. Quando nós vemos o pecado, enviamos a cruz para o pecador. Não olhamos Cristo na cruz, mas queremos crucificar o pecador. E é este um problema do nosso coração, problema de orgulho. O contrário da humildade, que é o orgulho, ele produz ira e inveja. Nós nos iramos quando as pessoas têm o que nós não temos. É uma associação que esquecemos de fazer. Ninguém gostaria de cumprir aquele sonho. Sabe aquele sonho que a gente está andando na rua, de repente, e ninguém nota, tal, mas a gente está sem roupa? E tenta se esconder e não se esconde? Pois é, nossa ira está aí à mostra. Todo mundo vê, só nós que tentamos encobrir. Tapar o sol com a peneira. Nossa falta de humildade, orgulho, gera ira e inveja. Aí o outro versículo diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. No Salmo 37, o versículo de número 11, é que traz este bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Foi daí que o Senhor Jesus tomou para citar no Novo Testamento. Mansidão é entrega de direitos. Eu percebo que os senhores estão olhando com ira para o que está sendo falado. Deixa eu aliviar. Na cidade de Casabranca havia um casal, ele de origem humilde, ela mais abastada, já havia terminado o curso quando se casaram, então ela foi trabalhar e o marido foi fazer o curso de Direito. Quando ele se formou, foi aquela maravilha. Aí iam comemorar. E ela então preparou um jantar especial. Apanhou um bife grande, daqueles que não dá para ver o outro lado, não é bife transparente. E, ao servir, cortou metade para cada um. Ele falou: querido, só uma coisinha que eu estou notando aí, ele já ficou irado com o direito dele. Antes, quando eu não trabalhava, você só que trabalhava, íamos comer, você me dava um bife maior do que esse. Agora que nós dois estamos trabalhando, você dividiu o bife? Ela falou: é, porque antes eu não comia. A ideia da entrega de direitos está no cerne de toda a justiça de Deus. O Senhor Jesus entregou o direito de ser filho de Deus. Não deixou de ser filho de Deus, entregou o direito de ser filho de Deus para vir morrer na cruz e pagar nossos pecados. É na entrega de direitos que testemunhamos o amor do Senhor Jesus. É na entrega de direitos
que nós vencemos a nossa própria ira e testemunhamos a justiça que há na fé. Em terceiro lugar, diz ali do Sermão do Monte, bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que conhecem o que é o perdão de Deus, que reconhecem o próprio pecado e o confessam, porque eles pararão de deslocar a própria culpa e a responsabilidade para com o pecado. Da próxima vez que você me vir pecando, olha, eu estou ficando irado. Da próxima vez que você me vir pecando, não vá bater boca com ninguém, não. Chegue por trás de mim e me meta o pé no ouvido. Me dê um tapa no pé do ouvido. Depois vem à minha frente e fala, pastor Vadislau, onde que o senhor está com a cabeça? E eu vou responder, debaixo do seu pé. Eu prefiro que você me confronte. Prefiro que a sua ira seja demonstrada contra mim na hora do pecado, do que vaze e contamine a tantos outros. É isso que o livro de Hebreus fala no capítulo 12, versículos 14 a 17. Não haja em vós raiz de amargura que brotando vos consuma e contamine a muitos. Então nesse terreno de pureza moral, que eu reconheço a minha culpa e a lanço sobre Jesus, que eu reconheço o meu pecado e o confesso, e não fico cobrando dos outros. Aliás, a melhor maneira de você tirar alguém do pecado é pagar pelo pecado dela. Foi isso que Jesus fez comigo. Diz o livro de Provérbios que o presente dado em secreto aplaca a ira. Deixe-me falar sobre um outro local de habitação. É o local da habitação da casa do Senhor. É o do templo do Senhor. Diz o versículo 3 do Salmo 37, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor, mais do que na sua ira. Você ficar bravo, se jogar no chão, bater os pés, não vai adiantar nada. Sua ira não muda meu coração. Aliás, endurece meu coração. Fica irado comigo e eu fico de volta. Quando o profeta pediu para que Deus se mostrasse a ele, Deus disse, olha, se eu falar na tempestade, você não vai querer ouvir. Se eu falar no clangor do trovão, você vai tapar os ouvidos. Mas eu falo no cicio, no vento suave. Então o meu pedido é, fala o meu coração com amor, fala de leve. O local da habitação da fé é confiar em Deus e fazer o bem. O problema, e se você é como eu, vai concordar comigo,
é que com as pessoas que estão mais próximas de nós não precisamos ser hipócrita para guardar. Você já sabe que eu sou ruim, que eu sou irado, então eu já vou explodir mesmo, que daí... E essa nossa natureza tem de ser mudada pela palavra de Deus. Deus diz, confia em mim. Confia no Senhor e faze o bem. Confia a ponto de agir. Uma ilustração muito antiga contava a respeito de alguém que lançou um cabo de aço em duas partes montanhosas da queda do Niágara e atravessou ali segurando um carrinho de mão. Foi empurrando. Chegou até do outro lado. Aí então, numa daquelas conversas de circo, ele disse, acreditam no que eu fiz? E o povaréu, né? Sim. Acreditam que eu posso voltar? Aí um só, sim. Ele falou, então entra no carrinho. Porque a ideia de crer é entrar no carrinho de mão de Deus. Não é crer e ficar fora dele. O menininho foi à casa da vizinha e a mãe, a hora dele sair, disse, olha, não vá dizer que não gosta de alguma coisa, hein, na hora de comer. Ele já foi preparado. À mesa ele viu aquela salada deliciosa de jiló. Olhou para aquele bicho e falou, e agora? Vendo que ele não se adiantava para comer, a senhora falou, meu bem, você não gosta de jiló? Ele foi pronto, gosto, mas não a ponto de comer. Nós gostamos da palavra de Deus, mas não a ponto de obedecer. Não a ponto de confiar. E a exortação é, alimenta-te da verdade. Come o jiló da palavra de Deus, alimenta-te da verdade. Ela é realidade para a alma. É ela que traz a justiça e o direito. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 20, faz um voto e ele diz, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Por que ele não completou? Também se o Senhor não der, eu mudo de religião. Se o Senhor não me der, eu paro de dar oferta para a igreja. Quando Jacó estava voltando para encontrar seu irmão, ele fez uma oração a Deus. Senhor Deus de Abraão, meu avô, meu pai Isaque, quando eu saí daqui, eu era apenas um mentiroso. Ele saiu levando gente já com ele. Depois ele diz, saí sozinho. Deus falou, mas espera, eu estava lá, eu estava na escada. Anjos estavam com você. E ele ainda diz, agora eu volto com 2 bandos. Mentiroso, é bígamo, não tem nada de...
e pelo meu valor fiquei rico, que nada, roubou do sogro. Então, ele orava de maneira irada e depois completou: agora cuida lá do meu irmão, que ele está bicho comigo. Ele é que saiu de casa errado, enganou o irmão, fugiu. Agora vai pedir a placa-ira do meu irmão. A placa-ira própria dele, Jacó. Mas é este o caminho que queremos evitar. Habitar na confiança da palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus. Ela é prática. Quando ela diz, por exemplo, confessa, não está dizendo pede perdão ou pede desculpa. Está dizendo conta o pecado como é que ele foi. E as pessoas que experimentam contar o caso como foi, admitir a culpa, assumir a responsabilidade, experimentam uma consolação que vem de Deus sem par. E estão prontas a ter o coração purificado para não voltar a pecar mais. Um outro lugar de habitação que o texto chama a atenção é o local do desejo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 4 do Salmo 37. Há uma diferença entre alvo e desejo, e por mais que eu fale, pessoas ainda não entendem. Quando eu licionava, dizia aos meus alunos: eu vou ensinar a diferença entre o que é alvo e o que é desejo. Então, vou fazer uma pergunta. Casar é um bom alvo? A classe inteira, como um coral, a 4 vozes, dizia sim. E aí eu repetia: não, é o pior desejo. Mas como? Casar é bom. Não, ninguém disse que casar é mal. Mal é o desejo, é o alvo. Por quê? Vamos qualificar. Um alvo, para ser bom, ele tem de ser possível e possível de ser mantido. O alvo de casar é sempre possível? Nem sempre. Chega para a garota e fala: quer casar comigo? Ela fala: nem pintado a ouro. Acabou. Foi impossível. Já não atingiu o seu alvo. Ou vamos supor que case. Todo casamento é possível de ser mantido? Nós nos casamos até que a morte nos separe. E um estado de viuvez limita o alvo de ser casado. Agora, casamento é um excelente desejo. Quem deseja se casar e acha uma mulher, achou bem. Para quem quer desejar casamento, é uma maravilha. Não é bom alvo, é bom desejo. Mas como o pessoal ainda não entendia, eu perguntava: ser rico é um bom alvo? Aí um já olhava para o outro, vai que a gente responde, não é, né? Aí um corajoso dizia: né? Depende. Depende do quê? Não. Ter dinheiro é sempre um mau alvo. Por quê? Porque nem sempre será possível. A pessoa pode querer ter dinheiro a vida inteira e nunca passar de ganhar R$1. Porque não depende de nós.
depende do valor que atribuem ao nosso trabalho. E segundo, o Senhor Jesus disse que mesmo tendo, a traça corrói, a ferrugem destrói. E eu acrescento, e o color confisca. Ter dinheiro nem sempre é possível. E mesmo que o tenhamos, não está em nossas mãos o garantir a sua permanência. Ah, mas eu usaria para dar de esmola. Não é a sua intenção. Estamos trabalhando com alvo. Alvo é o que é possível de adquirir e possível de ser mantido. Qual é o alvo possível que a palavra de Deus revela? O alvo da fidelidade. Confie em Deus e faze o bem. É possível? E é possível de ser mantido? Aí um engraçadinho vai dizer, não, porque todo mundo peca. Mas se pecar, confessa e volta. Então é possível. Ser fiel é sempre possível. Então a diferença entre alvo é que alvo é aonde eu quero chegar. Tem de ser possível e depois de chegar lá, possível de permanecer. Esse é o local da habitação. E desejo é o para que eu quero ir lá, para que eu quero chegar lá. Existem os maus desígnios, os maus desejos do coração. Um amigo nosso, amigo do pastor Davi, pediu oração para que encontrasse uma esposa. O pastor Davi falou, que tipo de esposa? Ele falou, uma que seja uma serva. Serva de Deus? Não, minha mesmo, passar minha roupa, fazer minha comida. Se o desejo do nosso coração é encontrar uma esposa que seja nossa escrava, é um mau desejo. Para que alguém quereria ter uma esposa? Para amá-la, para se entregar por ela. Esse é o desejo da palavra de Deus. Para que alguém quer ter um irmão, um amigo? Para amá-lo da mesma forma como eu amo a mim mesmo. Baseado no amor que Deus tem por mim. Então, nessa experiência, descobrimos que nós fazemos sempre o que nos agrada. Voltando àquela história do bife, alguém nos leva a um restaurante, pede um bife para dividir, e como vai ter certeza de que ele vai partir na metade? Metade para cada um. Como estabelecer a justiça e o direito? É fácil. Um corta, o outro escolhe. Nós sempre vamos ter que desconfiar disso, porque fazemos o que nos agrada. Eu não gosto de fazer o que agrada a vocês, gosto de fazer o que me agrada. Vocês gostam de pão de ló? Vai lá em casa, eu tenho um cômodo cheinho de pão de ló. E vou fazer você comer tudo. É essa a intenção do meu gesto. Lembre-se que o Senhor disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, justiça de Deus, a aplicação da palavra de Deus nos nossos relacionamentos, para estabelecer as escolhas certas. E Deus se encarrega do suprimento das nossas necessidades. É a promessa do Senhor,
Diz o Senhor Jesus que o Pai conhece cada uma de nossas necessidades antes que as peçamos. Ele sabe do que necessitais, foi o que ele disse. Olhem a natureza, os passarinhos. O Pai que cuida dos passarinhos, cuida da nossa vida. Não valemos nós mais do que os passarinhos? Esta confiança no Senhor que vai nos levar, então, ao terceiro lugar de habitação, o local do ato. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, apupado, isto é, vaiado, e diziam as piores coisas dele, e ele morreu e houve trevas, um centurião proclamou, verdadeiramente, este homem era justo. Interessante. No nosso ato de confiança no Senhor, de dependência do Senhor, de agrado das coisas do Senhor, está o testemunho da nossa fé. Policarpo, um dos primeiros mártires de que há relato, testou para ver se ele ia suportar o fogo, e conta a história, e tendo levado o dedo ao fogo, tirou e disse, Senhor, se eu não consigo sofrer agora a chama de uma vela no meu dedo, como eu vou testemunhar na hora da morte? E narra o livro dos Mártires que Policarpo, quando foi queimado, teve depois a declaração do tirano que o condenou. Policarpo, és cristão. E é este o local do nosso ato. O local em que o testemunho da graça do Senhor nos atinja. Descansa no Senhor. Repousa nele. Fica tranquilo que ele cuida de tudo. Agrada-te do Senhor. Esta palavra, agradar-se do Senhor, é a palavra que se usaria para o enamorado que quer ficar perto da namorada. Sabe naquela época em que a gente estava dominado pelo amor e ficava falando bobagem? Por ti darei a minha vida, vou comprar um Cadillac para você, eu vou ficar com fusquinha, aquelas promessas todas. Pois naquela época a gente se agradava de estar junto. Agrada-te do Senhor, procura a proximidade dEle, a intimidade dEle. Ele satisfará o desejo do coração. Descansa no Senhor, Ele conhece o desejo. É Ele quem determina o alvo. Ele é quem promete satisfazer a necessidade. Oi, querido, tudo bem? Eu peço a Deus que os abençoe. Chegando em casa, leiam esse texto. Agradem-se do Senhor. Confiem na sua palavra. Orem. Peça a Deus que isso seja verdadeiro na sua vida. Amém?